Bom dia, gente. Eu e o meu grupo, que é a Ana Júlia, a Yasmin, a Gabriele, a Stephanie e eu, a gente está encarregada de mostrar para vocês quem foi o Jânio Quadros, que foi um presidente do Brasil, muito bom. Ele foi genial e ele foi, assim, um cara tão incrível que a gente está estudando hoje, tá? Então, assim, ele foi maravilhoso. Eu tô encarregada de mostrar pra vocês quem foi ele, quem foi a figura dele e tal. Vou apresentar ele pra vocês. Ó, o nome completo dele é Jânio da Silva Quadros e ele nasceu em 25 de janeiro de 1917. Ele nasceu no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E aí, beleza, né? Viveu a vidinha dele lá. E com 18 aninhos, ele se mudou para São Paulo, em 1943, para concluir, para fazer, né, a faculdade de Direito de São Paulo, que tinha lá, e ele concluiu, beleza, tal. E como ele era, perdão, um cara muito ligeiro, assim, muito inteligente, sabe, muito sabido, ele terminou e ele já foi iniciar uma carreira política. E ele conseguiu ser, presta atenção, ele conseguiu ser vereador, prefeito, governador e deputado federal pelo estado de São Paulo. Então ele foi um cara assim, nossa, prestativo, entendeu? E aí podemos pensar, nossa, mas se ele já tinha um histórico político grande, assim, desse tamanho, tipo, já tinha várias experiências, então ele foi um presidente bom, né? Não, mas não vai ser eu que vou falar o porquê. Mas esse cara, ele, o governo dele foi tão, sei lá, que ele governou 7 meses. 7 meses só. Coitadinho. Fica até com dó. Foi de 31 de janeiro de 1961 até agosto. Ah, é agosto do próximo ano? Não. Agosto do mesmo ano. Porque foi 7 meses. Imagina você entrar para presidente e durar 7 meses. Eu me matava sem querer falar muita coisa. Mas assim, o cara teve um governo bom, né? Ele era moralista e ele defendia o tradicional. Então a família mais tradicional, tal, blá blá blá, igual alguns aí. RS, né? E olha uma coisa genial que ele fazia. Vocês acreditam que ele jogava pó de arroz no próprio ombro para fingir que tinha caspa? Porque, segundo ele, quem tem caspa é trabalhador e ele era um trabalhador? Cara, eu votava nele. Eu votava nele. Se eu tivesse viva naquela época, eu votava nele sem sombra de dúvidas, porque ele foi um cara tão incrível. Eu tenho certeza que quem votou não se arrependeu, tá? Ele foi maravilhoso. E, obviamente, ele fez muita mais coisa, mas não vai ser eu que vou falar essas coisas, vai ser as outras meninas. E eu só vim mostrar essa parte para vocês terem uma ideia de como ele foi maravilhoso e já ficarem pensando aí, nossa, o que será que ele fez de bom? Enfim, vamos descobrir, né? As eleições ocorreram dia 3 de outubro de 1960 e Jânio Quadros foi eleita presidente da República, conquistando mais de 5 milhões de votos e até aquele momento se tornou o presidente mais votado de toda a história republicana. Jânio Quadros era um dos candidatos à presidência pelo Partido Trabalhista Nacional. Nascido em Campo Grande, fez a sua carreira política em São Paulo e foi eleito vereador, deputado, prefeito da capital e também governador do estado. A campanha da Vassourinha foi a mais famosa de todos os tempos. E como toda campanha tem um jingle, a de Jânio Quadros era falando sobre varrer a corrupção. E ele até mesmo andava com uma vassoura em suas mãos. A música falava sobre varre, varre, vassourinha. Tipo, varre, varre a corrupção. Bom, que o Jânio Quadros era uma figura um tanto polêmica e emblemática, eu acho que vocês já sabem. Mas como que se deu as relações externas durante os seus 7 meses de governo? O Jânio Quadros estabeleceu a PEI, Política Externa Independente, que visava manter relações de comércio e de diálogo com os dois eixos que estavam em disputa na época, tanto o eixo socialista, tanto o eixo capitalista. Então ele mandou algumas missões comerciais para esses países socialistas, para reatar o comércio e dialogar, né? Algumas dessas missões foram para a República Popular da China,
que foi a qual o João Goulart foi, como seu vice, né? Também a URSS, União Soviética, e a Europa Oriental. Durante seu governo, ele também fez algumas embaixadas no continente africano. É claro que essa nova política autônoma que o Jânio Quadros estabeleceu não agradou nem um pouco a oposição, os militares e os americanos principalmente, porque eles já estavam sofrendo muito com Cuba, um país muito pequeno da América Central que conseguiu estabelecer o socialismo no seu governo. Imagina só o Brasil, o maior país da América Latina. Isso causou muito medo nos Estados Unidos porque o Brasil estava voltando a fazer negócio com os países socialistas. Outro fato importante da gente citar da política externa é que o Che Guevara veio ao Brasil e foi condecorado pelo Jânio Quadros. Ele recebeu a Ordem do Cruzeiro do Sul. Esse último fato que eu citei causou muito impacto aqui no Brasil, porque até então o discurso moralista que foi feito durante a campanha eleitoral do Jânio Quadros estava de pé, mas depois que ele condecorou Che Guevara, um dos principais líderes da Revolução Cubana e uma das principais figuras da esquerda, as pessoas começaram a questionar se o Jânio Quadros não era comunista. Então, isso enfraqueceu mais ainda o governo do Jânio Quadros. O PEI, a política externa independente, perdurou até o governo do João Goulart, então ainda durou um pouco mais tempo. E foi assim que se estabeleceu a política externa durante o governo do Jânio Quadros. Bom, o contexto econômico no período que Jânio Quadros governou o país, 1961, o Brasil estava passando por uma grande inflação, que era mais de 30% ao ano, o que afetava diretamente o custo de vida da população, principalmente das classes mais baixas. E daí, tentando melhorar tudo isso, o Jânio Quadros teve a brilhante ideia, a incrível solução dele, que era a austeridade, que nada mais é que um conjunto de políticas que visa reduzir os gastos e moderar os recursos. A intenção era diminuir o déficit público. Mas, entre algumas dessas medidas, estava um controle muito rígido sobre o salário, cortar os gastos do governo e o aumento de impostos, o que continuou prejudicando a população, porque o salário agora estava parado e os preços continuavam em altas, então diminuiu o poder de compra e a economia ficou ainda mais pressionada. Porém, a população estava dividida. Uma parte das elites, com os mais conservadores, achavam que essas medidas eram necessárias para estabilizar o país, e já a outra grande parte da população achavam que essas medidas eram muito duras, e houve algumas manifestações, com essa insatisfação popular e o aumento da frustração no governo Jânio Quadros, teve algumas manifestações, principalmente organizadas por trabalhadores urbanos, junto com algumas organizações estudantis relacionadas ao Partido Comunista Brasileiro e alguns movimentos de esquerda, porque eles temiam que o país entrar em uma recessão e aumentar a desigualdade e a pobreza. E com essa série de fatores, a insatisfação popular, algumas pressões econômicas acabaram culminando na renúncia de Jânio Quadros. Explicar o que foi a renúncia de Jânio Quadros, como é que ele renunciou. Essa renúncia foi dia 25 de agosto de 1961. Essa data aí vai ter um motivo depois, mas enfim. Ele fez um bilhete para o Congresso alegando que estava tendo forças terríveis contra o governo dele, que ele não estava conseguindo governar. Detalhe, ele teve 7 meses de poder, e nesses 7 meses de poder não teve nenhuma revolta militar, nenhuma coisa assim do tipo, mas o próprio querido quis iniciar uma crise nesse meio aí. Bom, na verdade a renúncia dele foi uma tentativa de golpe que claramente não deu certo. Na verdade ele queria fazer isso porque ele ia conseguir amplos poderes, enfraqueceu o Congresso, que era uma das intenções maiores dele, e também governar como um ditador. A renúncia era um pretexto para o povo sair nas ruas e pedir para que ele ficasse.
Então eu acho que o ego dele estava um pouquinho alto, né? Ele só tinha 7 meses de governo e ainda assim ele queria, né? Mas e aí, com esse apoio popular, era o que faria obrigar o parlamento a ser submisso a ele. Estão entendendo? Estão caminhando. O vice-presidente na época era o Jango. De acordo com a Constituição, ele deveria tomar posse imediatamente. Porém, com a ideia que o Jânio tinha de aproximar o Brasil à União Soviética, que era um país socialista, ele enviou Jango lá para a China, que estava sendo governado por um presidente que era comunista. Mas voltando à data, que eu tinha falado no início, até a data foi proposital. Dia 25/8 de 1961 é o dia do soldado. Então isso também teria uma reação com os quartéis. O plano estava tudo lindo, tudo perfeito, mas só no papel. Enfim, o povo não se comoveu. Tanto que, na verdade, Brasília não tinha tanta gente assim que estava residindo lá, porém, do mesmo jeito, o povo não se comoveu. Então, não funcionou essa parte aí já não. Os parlamentares, na época, acataram o pedido de renúncia, por mais que tenha sido inesperado. E como que Jânio estava? Partiu para a Europa, meteu o dane-se e foi para a Europa. Enfim, enquanto Jango estava longe, eles tinham que colocar alguém no poder. Então, eles colocaram um cara que era presidente da Câmara dos Deputados, que eu vou ler o nome dele aqui, tá? Porque o nome dele é bem... Ranieri Mazzini. Enfim, e do mesmo jeito, como eu já tinha dito antes, os militares não iam aceitar Jango no poder porque tinham alegado que ele tinha uma ligação com o comunismo. E bom, o Terceiro Exército, que ficava no Rio Grande do Sul, se posicionou a favor da posse imediata de Jango, e os governadores do Rio Grande do Sul, com o de Goiás, que juntaram Mauro Borges e Leonel Brizola, eles formaram uma rede da legalidade que também, defendiam que ele deveria ser colocado à presidência imediatamente. Porque eles cogitaram até a hipótese de colocarem armas nesse meio para eles fazer a favor da lei. E bom, onde estava o Congresso em tudo isso, né? Os militares, os ministros militares, eles só cessaram quando o Congresso aprovou o parlamentarismo. Então, Jango, João Goulart, começou, pôde entrar no poder, mas ainda com algumas restrições. E aí, finalmente, dia 7 de setembro de 1961, ele empossou a nova presidência do Brasil, foi o novo presidente do Brasil.